E aí, João, beleza? Nosso querido professor de hoje, nosso Ah, provocador, nosso amigo e isso. parceiro aí. Beto, primeiro só para abrir assim rapidinho, porque os nossos tempos são tão curtinhos, né, para essas aulas. Sim. Daqui a gente já vai para a nossa sala lá com os alunos do Casa Laboratório. Mas a princípio eu queria agradecer muito, né? Primeiro a sua disposição e o seu cuidado aí com esse projeto nosso, que é a gente tentar também acessibilizar um pouco dos nossos projetos de formação lá dentro do Casa Laboratório, abrir isso, né, para outras pessoas, abrir isso para outros interessados, uma vez que a gente teve uma demanda muito grande de alunos querendo estudar Sim. com a gente, mas os números, né, de alunos disponíveis lá não são o suficiente. A gente tem só 75 vagas, mas a gente acredita que a gente pode compartilhar saberes por aqui também nesse momento. Então a Claro. gente vai trazer um pouco do que a gente faz lá da sala de aula, aqui com alguns professores e você que está abrindo essa série aí, aulão aberto para a galera. Então, muitíssimo obrigado. A gente fica muito feliz e muita gratidão por aí. Ô, João, eu que agradeço. É um prazer mesmo estar trabalhando com vocês, né? A gente já esteve na iminência de trabalhar junto algumas vezes, né? Projetos, verbas. Eu acho, né, gosto muito dos trabalhos do Casa e é um prazerzão fazer essa parceria com vocês, que quase é adiada de novo, né? Estava marcado para o dia 17 de março e foi justamente naquele dia 16 as coisas começaram a parar, né? Mas enfim, eu acho muito legal mesmo a gente ter retomado. Gosto, né, da parceria com os artistas. Minha formação é em psicanálise, em psicologia. Sou artista também, né? Dramaturgo, escrevo e gosto muito, né, de estar fazendo parceria, estar junto com a galera do teatro. E acabo ocupando esses dois lugares, assim, né? De psicólogo e de dramaturgo, de artista. E aí o riso, a comédia, né? Que é o tema do nossa aula hoje, nossa discussão hoje, ela acaba também me tocando, me interessando nos dois pontos, né? Porque tanto a psicologia, a filosofia se interessa, né, pelo riso. É, é, Às vezes a gente está acostumado a enxergar assim, a psicologia, a filosofia sempre ocupada com depressão, suicídio, guerra, enfim, doenças, né, drogas, enfim, remédios. Mas ela se ocupa também de prazeres, de riso, de felicidade, né? Um dos primeiros livros do Freud é sobre o dito espirituoso, um dos três primeiros grandes livros dele. O terceiro, né, é sobre o dito espirituoso, sobre a piada, né? Então tudo isso é objeto também da filosofia, da psicologia. E às vezes se a gente não fala mais dessas coisas, talvez é porque o mundo não deixa muito, né? Tem tanta outras urgências e às vezes a gente acaba ocupando pouco desse interesse. Mas é do interesse da psicologia, a psicologia do riso, o mecanismo do riso, né? Por que as pessoas riem, quais as emoções estão envolvidas ali. E como dramaturgo, como artista também, né? Me interessa saber assim, esse jogo das emoções, embora de uma outra perspectiva. Mas o artista ele tem um caráter também assim meio de psicólogo, assim, né? Não exatamente, não é de tratamento, de atendimento, mas de investigador da mente, né? Um ator ou um dramaturgo, quando está produzindo uma peça ou quando está atuando, ou um diretor, ele está meio investigando assim, essa cena aqui, o que será que vai provocar nas pessoas, né? Isso aqui, será que isso não é muito teorizado às vezes, né? Tem uma coisa da intuição do artista, mas no fundo ele está fazendo esse trabalho, né? Assim, o que essa cena provoca no espectador? Vai fazer chorar? Vai fazer rir? Né? É inevitável essa questão, né? Essa investigação no momento da criação. Embora ela não esteja exatamente no primeiro plano, de uma maneira mais racional, né? Eu acho que senão a arte acaba ficando muito teorizada também, não é esse o objetivo.
Mas então eu estou dizendo isso que esse mecanismo do riso que faz as pessoas rirem interessa a esses dois campos e eles conversam, né? E o meu interesse pelo riso veio dessas duas esferas, né? E aí tem alguma leitura, alguma pesquisa, tanto na área da psicologia quanto na filosofia, na estética, né, na arte, sobre a questão do riso. E como dos primeiros assim pilares mesmo, uma das primeiras iniciativas de estudar o riso, né, veio da filosofia grega, né, assim, principalmente com Platão, de uma maneira um pouco mais resumida ali, tem um texto dele que é o Filebo, ele trata sobre os prazeres e aí ele se pergunta sobre o riso, sobre a comédia em determinado momento, mas talvez no segundo encontro vai ser até importante recordar algumas coisas, mas uma grande também abertura para esse tema da discussão do riso é o Aristóteles, aluno de Platão, que vai também escrever e pensar, né, sobre o riso como Platão fez, a partir da comédia. Né? O Platão, ele, nesse livro, ele se pergunta o seguinte, ele quer investigar o estado de alma que a comédia, né, em um momento específico, o livro não é sobre isso, mas num momento específico ele quer ir pesquisar o estado de alma que a comédia nos coloca. Né? E aí ele coloca de dor, prazer, de que é que está em jogo, quais as emoções estão em jogo. No Aristóteles isso reaparece. Então isso é tema também do Aristóteles e é uma das portas, vamos dizer assim, de abertura para quem quer pesquisar o riso. Né? Ou seja, a comédia, e aí a parte eu acho que mais interessa a vocês do caso laboratório, né? A discussão sobre a comédia, ela ajuda a gente a compreender o que os artistas fazem, né? A psicanálise tem um pouco essa ideia, né, que os artistas precedem os psicólogos, os psicanalistas, né? Eles estão, por conta dessa investigação que eu falei, mais intuitiva, né? Ela poderia nos ensinar os mecanismos que o artista usa para provocar o riso, poderia nos ensinar sobre a psicologia, o que acontece na nossa mente quando a gente ri, e o Aristóteles acaba passando por aí também. Né? Então é tema, assim, né? E aí ele parte da comédia, né? Como uma porta, uma abertura aí para a gente discutir o riso. A comédia, ela antes de tudo, né, a gente precisa entender também de que comédia o Aristóteles vai falar. Ela é um gênero, né, de arte específico naquele momento, né, que o Aristóteles está trabalhando. Logicamente que ainda hoje existe ligação com aquela comédia, com a comédia de hoje, mas isso vai sofrendo também transformações. Então ela é um gênero artístico, né, que surge a partir da tragédia. Né? No início, a tragédia ela não comportava tanta essa divisão, tinha cenas engraçadas também na tragédia, como eu acho que cenas engraçadas tem em todo tipo de gênero, assim, né? Sempre tem algo do humor que você consegue encontrar, assim, até às vezes em filmes de terror você encontra algo ali, uma sacada, alguma coisinha, alguma provocação, mas dessa ordem, assim, né? De uma ironia, de um humor, assim. Né? E os primeiros concursos de tragédias, eles eram organizados da seguinte maneira. Né? O tragediógrafo apresentava 3 tragédias e um drama satírico. Porque a tragédia, esses concursos trágicos, né, eles eram uma festa religiosa para o deus Dionísio. Né? E os sátiros são pessoas que são figuras, né, da mitologia que acompanham o deus Dionísio. Então é metade homem, metade cabra, né, metade bode, assim, normalmente representado com falos enormes, assim. E tinha então essa parte mais, vamos dizer assim, densa, pesada das 3 tragédias, e depois tinha algo mais leve, que eram umas peças assim, de provocação, de esses dramas satíricos, onde esses sátiros vestidos, né, de metade homem, metade bode, e sempre com uma imitação do pênis assim, muito grande, eles saíam provocando a plateia e tal. E daí, da partir da tragédia, vai se deslocando e se extraindo esse gênero novo que surge, e aí vai ter concursos específicos de comédia, já, né?
por exemplo, na época de Aristófanes já tem um concurso de comédia, o Aristófanes ganha um concurso de comédia, né? O Aristófanes, tá, gente? O Aristóteles vai ser o teórico que a gente vai discutir, mas o Aristófanes é um poeta cômico que já apresenta ali concurso como um gênero já independente da tragédia. Né? Vem de Comus era uma festa também meio assim satírica, uma procissão, onde tinha muito, lembra um pouco esses bloquinhos de carnaval, né? As pessoas saíam, bebiam muito e provocando umas às outras, os transeuntes, né? E aí eles fazem esse novo gênero a partir dos dramas satíricos, a partir do humor que tem na tragédia, né? Das cenas de humor que tem na tragédia, e nomeiam com esse nome de Comus, né? Que junto com esse Oédia, né? Que é o canto, né? Que forma então esse canto mais engraçado e tal, essa cena aí que a gente conhece como comédia, né? Então Aristófanes é o primeiro assim grande autor de comédia, primeiro poeta cômico assim, né? E ele vence concursos e tal. E ele tem uma comédia muito próxima do drama satírico, que é essa comédia provocativa, né, um pouco próxima da bufonaria, com muitas coisas assim, escatológicas. Então, por exemplo, numa peça, as aves, né, falam que vão cagar na cabeça dos juízes se ela não ganhar o concurso, né, e muito de atacar, principalmente, os políticos da época, os filósofos, o próprio Sócrates é muito zombado pelo Aristófanes. Então surge como um gênero provocativo que lembra os sátiros, assim, né? E aí, mais adiante, depois da guerra de Esparta com Atenas perde muito da sua autonomia política, da sua liberdade, da sua democracia, né, com o domínio de Esparta ali. E aí a comédia começa a perder um pouco esse lado mais de bufonaria e começa a ir mais por um estilo mais sutil de humor, mais delicado, né? Porque é uma época também mais pesada, de perseguições. O Sócrates morre, né? Nessa época, ele é executado pelo Estado. Então, assim, o humor também tinha que tomar um certo cuidado, vamos dizer assim, né? E aí surge um tipo de comédia com humor mais fino, né? Fino não no juízo de valor aqui não, fino no sentido de sutil, né? Assim, de ironia ao invés de sátira, né? De insinuações ao invés dessa bufonaria do Aristófanes. Um grande autor dessa época é o Menandro, né? Essas obras, muitas se perderam, né? Chegaram algumas coisas para a gente, né? Mas eu estou fazendo essa introdução só para a gente entender do que o Aristóteles está falando, quando ele está falando de comédia, né? Então ele está falando desses dois tipos de comédia, ele já faz essa distinção num outro livro, né? Não é o livro que que eu vou trabalhar aqui hoje, mas num livro que chama Ética Nicômaco, ele separa, né, comédia nova e comédia antiga. Comédia antiga é a de Aristófanes, mais da bufonaria, da provocação, e a comédia nova é essa de Menandro, mais sutil, um pouco mais assim, um humor um pouco mais fino nesse sentido. Bom, aí dito isso, vamos então compreender assim, o que o Aristóteles dizia sobre essa comédia, sobre esse gênero, né, específico ali. E aí a gente tem um problema, né, porque há um certo consenso, não sei se é absoluto, mas há né, na literatura assim, um certo consenso de que Aristóteles refletiu, pensou e escreveu sobre a comédia, talvez é um pouco menos de consenso nessa parte, talvez tanto quanto ele dedicou à tragédia. Mas o fato é que a gente não tem o escrito do Aristóteles sobre a comédia. Esse escrito foi perdido. A gente deduz que ele existiu, porque no livro A Poética, né, até esse livro que eu estou usando como base, né, no livro A Poética, o Aristóteles promete falar sobre a comédia. Ele fala que ele diz que vai discutir a tragédia, os hexâmetros, um tio diverso, e a comédia. E ele discute a tragédia, os hexâmetros, e não discute a comédia.
E depois, na retórica, ele faz uma menção. Ele diz assim, a comédia, eu já discutia comédia antes, quando eu estava discutindo tragédia e tal, então deduz-se que existiu provavelmente uma poética 2. Normalmente as pessoas dizem assim, a poética 2, né? Que foi um escrito perdido ali na Idade Antiga ou Idade Média, né? Humberto Eco escreveu um livro, Humberto Eco inspirou até um filme, que é O Nome da Rosa, que fala do último exemplar da Poética 2. É um filme de ficção, mas que usa alguns elementos históricos para contar a explicação do Humberto Eco, ficcional, mas é uma das versões, de como se perdeu o último exemplar, vamos dizer assim, do escrito de Aristóteles sobre a comédia. Né? E aí ele, segundo ele, esse escrito foi detido pela igreja, porque o riso era encarado como algo satânico, assim, né? Há uma grande discussão no campo da religião aí, né? Principalmente no século V, com São Crisóstomo, se Jesus riu, né? Mas Jesus, ele riu porque rir é coisa de humano, né? Mas Jesus é humano, mas ele é Deus também. O riso estaria, assim, nos diferenciando dos animais, que os animais não riem, não conseguem rir, e também dos deuses, que os deuses não precisam rir porque eles estão no âmbito da perfeição. Então, a Igreja Católica ela tem uma certa perseguição com o riso. Jesus não é apresentado rindo nas obras de arte, né? A primeira aparição de Jesus rindo numa obra de arte vai ser no surrealismo, ou seja, em 1900 e pouco, com um cara que chama Clovis Trullier. Ele desenha e pinta, né? Uma cena da capela iluminada, né? E Jesus rachando de rir, assim, gargalhando, né? E parece um quadro blasfêmico, mas ele só está rindo, ele não está fazendo nada. Mas parece ver Jesus assim, gargalhando com a mão na barriga, assim, né? Parece uma coisa assim, que não é o riso, mas é uma tradição, né? Então a Igreja Católica teve uma certa perseguição com o riso, principalmente durante o século V. Então Humberto Eco constrói essa teoria de que eles retiveram ali a obra da Poética 2, porque ela falava sobre o riso, um assunto perigoso, vamos dizer assim, né? E no incêndio, a única obra que a gente poderia ter, assim, a único exemplar dessa obra foi perdido. Aí, lógico que isso abre campo a um tanto de imaginações e tal, a gente pode ver se é verdade, mentira, não sei, né? Mas o fato é que tudo indica que o Aristóteles se dedicou à comédia, sim. Mas ele não tem um texto principal, um livro, igual nesse livro ele discute muito a tragédia, né? Então ele não tem um livro desse porte para falar da comédia. Mas ele, logicamente, ele tem como a gente perseguir nos escritos dele aos comentários dele sobre a comédia. Afinal de contas, o que ele pensava sobre a comédia, né? Então, assim, o principal referência é a própria poética. A própria poética, ela nos orienta algo sobre a comédia e numa direção, isso não é exato, mas mais ou menos como uma antítese da tragédia. Quase como se a gente pensasse assim, olha, o que ele está dizendo sobre a tragédia, o negativo dela, negativo nesse sentido de espelhado, assim, né? Serviria para a comédia. Então, muitos autores vão se enveredar por aí para tentar extrair o que é a comédia do Aristóteles. E na própria poética, ele faz menção à comédia em alguns pontos, justamente distinguindo da tragédia. Né? Então, como se fossem... E acabou sendo também, né, João? Assim, na história do teatro, no imaginário do popular sobre o teatro, as duas grandes figuras, assim, né? De gêneros. A gente tem um monte de gêneros teatrais, de filmes e tal, mas ficou representado, assim, né? Comédia e tragédia, as máscaras do teatro, né? Elas representam, assim, o riso e o choro, representando a comédia e a tragédia, né? Acabou virando os dois grandes gêneros, assim. Então, é isso, né? O Aristóteles
uma forma de a gente entender a comédia é indo pelo que ele fala sobre a tragédia. Então eu vou fazer um comentário sobre a obra poética, né, mas assim, não vou me deter tanto na tragédia. Eu vou usar a tragédia mais como uma forma da gente pensar a comédia, no negativo, assim, né, nesse jogo de espelhos, assim, beleza? Depois eu vou respondendo alguns comentários. Estou vendo que está subindo algumas perguntas, que o Edson pergunta se pode tudo, né? Mas é quase Vamos a ver o que é pergunta que quase o... na do Bergson, né? No Bergson a gente já É, discutiu um pouco sobre isso, hoje, né? O que exatamente. Eu acho pode e o que não pode. isso, acho que a gente vai... vamos primeiro criar alguns elementos para a gente ver como que eles pensam. Aí eu acho que a gente vai ter mais recurso para responder essas perguntas a partir do que eles oferecem. Assim. Mas essa é uma Depois pergunta da live de também, o fato. pessoal que é aluno, depois da live, os alunos vão para a sala de aula para a gente poder continuar essa conversa Isso, com o Beto lá. Então podem ficar isso. Aí tranquilos lá que a os gente. alunos ficam afobados. Né? Mas a gente vai aos poucos. E aula é isso também, né, João? Não é, a gente não responde tudo. Você falou aí de uma provocação, né? Aí Isso. a gente vai respondendo ao longo, né, da nossa formação como artista ou como psicólogo, como filósofo, sei lá. Mas enfim, então eu vou fazer um comentário sobre a comédia e a gente vai ganhando esses recursos. Depois eu volto nessa pergunta sua, tá, Éder? Então, a primeira distinção que o Aristóteles faz para chegar perto da comédia é pensar a arte como uma poética, né? Como e essa arte que ele vai chamar, né, que vai reunir em torno desse nome poética, ele vai dizer que é uma mímese ou mimese, depende das pronúncias distintas, né? E isso dá uma discussão danada também sobre a tradução. Ele vai dizer que toda arte é uma mímese. Ou seja, uma forma da gente compreender é que ela é uma imitação, uma das traduções. Né? Ela imita algo da natureza, algo das ações humanas, dos deuses. Outra maneira é pensar que ela é representação. Outra forma de traduzir mimes. Né? E tem um autor que é interessante, chama Santiago Barbeiro, que ele sugere traduzir por realidade alternativa. O artista ele cria, então, uma realidade alternativa, que não é exatamente uma imitação, não é exatamente uma representação, mas um outro tipo de realidade que ele constrói. Isso poderia abarcar um número maior de arte, principalmente das artes não figurativas, que vão aparecendo com o contemporâneo, né? Que não é exatamente uma imitação. Mas eu vou usar a palavra imitação, que ela é a mais convencional, assim, nos textos, e no texto no livro que eu tenho, está a imitação. Então eu vou usar a imitação, representa mimes. A arte é uma mimes, a arte ela representa algo. Nisso, o historiador se difere do artista, para o Aristóteles. Porque o artista, o historiador, ele escreve aquilo que aconteceu. Então ele escreve um fato particular. Já o artista, o poético, quem produz mimes, quem produz essa outra realidade, ele produz o que poderia ter acontecido. O que poderia acontecer. Então ele abarca um campo mais universal, e não particular. Isso Aristóteles vai dizer que leva o artista, né, numa posição mais próxima do filósofo do que do historiador, do que o historiador está. Né? Aí, controvérsias, logicamente, que vão existir. Platão, por exemplo, talvez não concordasse com isso. Platão é muito crítico aos artistas, a mímese. Né? Não é imitação, então é o mundo da sombra, do sensível. A gente tem que ser racional e tal. Mas Aristóteles, não. Para Aristóteles, falar de algo universal é mais, vamos dizer assim, sublime do que falar do particular, daquilo que aconteceu. Você falar de algo que poderia ter acontecido, de algo, ou seja, de que algo que representa um universo muito mais amplo, que nos faz refletir em algo muito, muito maior, assim, né? E a arte trabalha com isso. A arte inventa, né? Assim, poderia ter acontecido Hamlet. Não quer dizer que aconteceu, mas
ao dizer de algo que poderia ter acontecido ali naquela peça do Shakespeare, faz um tanto de gente, abarca um universal. Um historiador que fizesse a biografia um rei, ele estaria fazendo algo particular, uma história particular, restrita ali àquele personagem. Logicamente que isso também inspira reflexões universais, mas ele está falando de algo mais particular. Essa é a tese do Aristóteles. Então nós como humanos, nós temos essa inclinação a imitar, a produzir imitações, representações, realidades alternativas, né, para usar o termo do Barbeiro. Então, é isso. A arte seria uma imitação, uma mímese. E ela se diferencia, então, nos seus diversos gêneros, por três características: o meio, o modo e o objeto. Ou seja, qual é o meio que a arte vai usar? Ela vai usar a linguagem, a tinta, a pedra, a escultura, a dança, a dramaturgia, a ação dramática. O que é que ela usa? Qual é o meio, né? Por onde ela vai se expressar? E aí, indo já para a comédia, junto com a tragédia, junto com a epopeia, estão reunidos no meio de linguagem. Né? Ela é usada, não é ritmo, não é movimento, não é cor, né? Tem tudo isso também, mas ela se organiza em torno de uma linguagem. O meio de se expressar é uma linguagem, segundo Aristóteles. Além do meio, tem um modo. De que modo, né, ela vai se representar essa linguagem? Então a gente tem a narrativa, que aí inclui a epopeia. Epopeias são a Ilíada, a Odisseia, são os textos, né? Mais assim, poesias, pode incluir poesia, também poesia e prosa, mas algo mais narrativo. E já a tragédia e a comédia, o modo dessa arte se expressar são as ações dramáticas. Então, uma linguagem, o meio é a linguagem, mas o modo é uma ação dramática. Então, ela produz uma ação dramática, né, para imitar alguma coisa. Aí vamos ver o que cada uma delas imita. Isso vai ser algo importante para a gente pensar. Então, o que cada uma delas vai imitar? O que a tragédia imita? O que a comédia ela imita? Além disso, né, a arte se define pelo objeto, que aí a gente está chegando exatamente ao que ela imita. Né? E o Aristóteles vai separar da seguinte maneira: a gente tem na comédia, a comédia imita. Depois eu vou pegar mais específico aqui, porque aí a gente vai distinguindo uma da outra. Eu vou, por enquanto, falar de uma maneira mais genérica, assim. Depois a gente vai, no texto mesmo, alguns detalhes que eu queria discutir com vocês. A comédia, ela imita, segundo Aristóteles, ações humanas de pessoas piores do que geralmente somos. Então, é como se aí vem na cabeça assim, o palhaço que cai, né? Ou seja, não é que exatamente o artista palhaço é uma pessoa pior, mas, ou seja, ele não tem a habilidade do trapezista, ele nem precisa ter, o jogo dele está justamente em representar o que cai, o que toma torta, né? Alguma coisa só de uma maneira mais grosseira, assim. Já a tragédia, ela representaria personagens, né, ações humanas, de pessoas, de seres humanos, melhores do que geralmente somos. Que aguentam muita dor, muito sofrimento, que fazem atos heróicos e por aí vai. E aí tem uma controvérsia muito interessante, porque o Aristóteles vai dizer assim: o poeta da comédia, ele é mais vulgar, porque ele imita ações de pessoas piores do que geralmente somos. E o poeta da tragédia seria um sujeito mais sério, porque ele imita, o objeto que ele imita são seres humanos melhores do que geralmente somos.
Isso tem uma controvérsia porque, no meio acadêmico, assim, eles vão discutir se Aristóteles estava falando do artista ou do artista enquanto poeta. Porque, por exemplo, o próprio Aristóteles diz que Homero é pai da tragédia e da comédia. Então, como que Homero ele é sério e vulgar, o sujeito Homero? Então, a ideia de alguns, e aí eu me filio um pouco nisso, assim, eu acho muito legal essa leitura, né? Que na percepção de Aristóteles, e aí vai ter controvérsias também, não é exatamente se Homero, enquanto pessoa física, ele é vulgar ou um homem sério. Enquanto ele está... Homero não escreve drama, não escreve teatro, ele escreve epopeia, mas ainda assim tem algo de trágico, tem algo de cômico ali que o Aristóteles vai sinalizar. Se Homero escreve, imita, representa ações de homens piores do que somos, seres humanos piores do que somos, ele, enquanto poeta, se coloca nessa posição mais vulgar. Então não é uma pessoa do Homero. E enquanto trágico, o poeta mais sério. Então é o poeta e não exatamente a pessoa. Isso é uma das interpretações, né, que eu acho interessante. Né, a gente pensar assim, enquanto poeta, enquanto aquele que ele encarna o zombador, o vulgar, e vulgar aqui não necessariamente tem um juízo de valor, no sentido de ser pior, né? Porque na nossa, vulgar no sentido de ser menos sério, de ser zombeteiro, assim, né? E o poeta trágico seria mais sério nesse sentido. Então não é exatamente a pessoa do artista, mas o poeta, o artista enquanto poeta. Então a gente teria Homero que teria os dois, por exemplo. Né? Ou mesmo os próprios tragediógrafos clássicos, eles também costumavam escrever comédia. Então não é enquanto pessoa, mas enquanto poeta. Mas, de qualquer maneira, é essa a visão inicial do Aristóteles. E aí ele parte para uma definição mais clássica, assim, né? Até assim, normalmente citada e tal, que é o do capítulo 5 desse livro, da Poética, e o 6 é onde ele vai definir comédia e tragédia. E a partir... Então, primeiro ele faz essa diferença mais ampla dos estilos de arte, pelo meio, pelo modo e pelo objeto que elas imitam. E aí, focando na comédia, meio é a linguagem, modo, ação dramática, e o que ela imita? Ela imita ações de seres humanos menos nobres, né, mais vulgares, piores do que geralmente somos. Essa é a definição, por enquanto, mais geral. Aí, antes dele entrar na comédia, na tragédia, aí da tragédia, tá, gente, é o livro todo, praticamente, discutindo tragédia, quais são as partes da tragédia, desenlace, peripécia, catástrofe, tem toda ele vai destrinchar a tragédia. Um ótimo livro para compreender a tragédia. Para a comédia, ficou na promessa. Falou, ó, vou fazer isso, mas se fez, a gente perdeu. Né? Então, não sei. Mas vamos lá, vamos buscar algumas dicas para a gente entender a visão do Aristóteles. Sempre aqui, tá, gente? Estou partindo da visão do Aristóteles, coisas que eu concordo, coisas que eu questiono, depois a gente vai para os questionamentos. Então ele vai e define, antes de definir a tragédia, ele dá uma primeira definição de comédia e fala, ó, agora eu vou estudar a tragédia. Aí define a tragédia e por aí vai. Então eu gostaria agora de fazer assim, umas pequenas menções assim, ao texto propriamente dito, só para a gente ir temperando uma com a outra, assim, né? Deixa eu ver no tempo ali, eu acho que vai ser tranquilo para o que eu tinha preparado para hoje. Ele diz assim, vou pegar assim, mais ou menos ponto por ponto, para a gente ir compreendendo. A comédia é a imitação de caracteres mais inferiores, ainda que não completamente viciosos. Então ele começa definindo comédia assim, que é mais ou menos o que a gente falou. Mas tem um ponto que eu acho importante destacar, além do que foi falado de pessoas, ações humanas e tal. A comédia imita caracteres, ou representa, tá, gente? Ou cria uma realidade alternativa. Tem muito debate sobre tradução de mímese. Mas ela faz uma mímese de caracteres.
Agora, a tragédia, aí eu vou lá na tragédia, tá? Vou fazendo assim só para a gente compreender. A tragédia é a imitação de uma ação séria, não de um caractere sério. Olha só que interessante. Ela é uma imitação, a comédia imita caracteres, caráter, ou seja, tipos de pessoas. A tragédia imita uma ação séria. E aí o que acontece? Isso é muito forte na comédia antiga, mas eu acho que até hoje, assim, né? A comédia ela acaba representando, e aí o Bergson, né? Bergson, ele vai falar muito nesse sentido, né? Também recuperando Aristóteles, que a comédia ela representa um tipo. Por isso que muitos títulos de comédia falam de um tipo e mais do que de uma pessoa, né? Você pega assim, o misantropo, o avarento, a mulher que vendeu o marido, né, do caso, as santinhas do Paoco, você pega mais ou menos um gênero, quase que serve para um tanto de pessoas, né, assim, um tanto de personagens. Você pega o Linneu da Grande Família, ele representa quase o pai assim da classe média, né, daquele núcleo familiar ali, daquele momento. Ele é um tipo, mais do que uma questão individual, assim, né? Então, por exemplo, os títulos de tragédia já são mais o nome próprio. Édipo, Medeia, Hamlet, né? Logicamente, gente, que existem exceções, isso não é uma regra. Se um dia eu for escrever uma comédia, eu preciso dar nome genérico, de tipos, de tragédia, né? Lógico que não. Sabe, As Bacantes é uma tragédia. E As Bacantes não é o nome de uma pessoa, não é Penteu, não é o nome do Penteu, que é um dos personagens lá, né? Então isso não é uma regra. Existem exceções e as pessoas podem apontar as exceções, logicamente que elas existem. Mas, em geral, não que é uma regra, mas nos convida a pensar mais numa comédia. Se eu digo para você assim, vamos assistir, João, uma peça, está em cartaz, chama O Ciumento. Em geral, a gente pensa mais numa comédia. Mas se eu te digo, vamos assistir Otelo, dá um peso. Otelo é a história de um ciumento. Mas é a história particular daquele cara que matou, né, por ciúme, sofreu por ciúme. É uma tragédia, né? E aí ela imita uma ação. E nesse sentido que o Aristóteles parece apontar. Então, enquanto a tragédia aponta, ela imita uma ação séria, a Gisele está perguntando, a aula é para qual idade, né? Eu acho que é variado. Não vou... Não, tem censura livre. Classificação livre, não vai ter palavrão, não vai ter nada. Vamos ver. Aí cada um vai absorver de acordo com maturidade, com tempo de teatro, de filosofia, de estudo, sei lá, né? Acho que vai... É variável, Gisele. Mas seja bem-vinda, bem-vindos aí todas as idades. Mas eu acho que, não sei se está ficando claro, mas vocês entendem assim, que enquanto... Para pontuar, Roberto, que você falou dessa coisa dos tipos da comédia, né? É uma coisa que os alunos também já viram um pouco, que quem estrutura muito isso depois é a comédia dell'arte, né? Lá na Itália, onde eles começam a trabalhar a partir do tipo mesmo. É o avarento, é o velho, é o malandro. São as personas, né? Os personagens que se repetem em várias peças. Né? A comédia dell'arte tem isso muito bem, assim. Essa ideia da imitação, né? Da representação, do caráter, dos caracteres, né? Isso. Ela evidencia isso, e é um ótimo exemplo que você está dando. A Gisele tem 11 anos. Pode chegar, Gisele, sem problema nenhum, fica à vontade. Não tem nada aqui que não seja compatível à sua idade, não, no sentido... Talvez vai ter algumas coisas talvez mais complexas e tal, mas seja bem-vinda, tá? Não vai ter nada problemático assim, não. Você vai ter formatura na pandemia, vamos esperar. Aí depois a gente conversa lá na sala da aula lá do caso. Mas aí,
Então, essa primeira diferenciação ela é importante, inclusive para teóricos futuros, como o Bergson, né? E como a comédia dell'arte, eu acho que foi muito bem lembrado pelo João. E aí o Aristóteles continua assim, o ridículo, e aí é uma palavra, de novo, problemática na tradução, logicamente vai ter muita dificuldade de tradução, né, gente? Porque não é só traduzir do grego para o português, é traduzir do grego arcaico, então do grego antigo, né? Então vai ter alguns problemas. Por exemplo, o termo usado para falar de ridículo é gelon, não sei a pronúncia, né? Geloion, alguma coisa assim, que no latim passa para que representa mais ou menos o risível, mas que no latim vai para ridículo. E ridículo e risível na nossa cultura apresenta coisas mais ou menos diferentes. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui representa as duas coisas. Poderia ser risível, poderia ser ridículo. Normalmente o ridículo tem algo mais pejorativo. O risível é o que causa riso. Pode ser algo mais pejorativo ou não. Então eu vou deixar em aberto aqui, pode ser risível, pode ser o ridículo, vamos deixar aberto. O ridículo, de fato, e aí o Aristóteles continuando, né? Compreende qualquer defeito e marca de disformidade que não implicam em dor e destruição. Esse é uma das definições clássicas assim também. Né? O Ariano Suassuna tem um vídeo na internet que uma época bombou muito, assim, estava circulando muito, que ele definia a comédia assim, através de Aristóteles. Diz assim, para o Aristóteles como se fosse assim, um defeito, uma deformidade, né, que foi traduzido como disformidade, ou defeito, ou erro, aí tem várias formas. Né? Sem grandes consequências. O Ariano Suassuna traduz assim. É mais ou menos isso, assim. Não é que não... Isso é um pouco complicado, porque não é que não pode ter grandes consequências, pode até ter uma consequência de dor e destruição, mas que isso não me toca tanto. Então, por exemplo, os desenhos animados, Tom e Jerry, por exemplo, ou do Coyote lá do Papaléguas, né? Pode acontecer coisas horríveis, ou seja, uma dinamite estourar na mão de uma pessoa, de um animal, né? Isso é destruição, dor. Só que você não vê a dor. Um trem passa em cima do coiote e você ri, porque você não está identificado com aquela dor, você não chora, você não sente muita pena, porque não implica em grandes consequências. Então não tem essa dor e destruição, um pouco nesse sentido. Pode até ter dor ali, né? Você imagina, por exemplo, agora do Rei Leão fizeram, eu esqueci o nome disso, live action, alguma coisa assim, que é reproduzir quase que real o Rei Leão, né? O leão. Em vez de ser um desenho animado, quase como se você estivesse vendo um leão. Imagina se fizer isso do Papaléguas, por exemplo, e você vê, ou do Tom e Jerry, você vê uma dinamite estourando na bomba do gato e sangue voando para tudo quanto é lado, osso. Você vai ficar com dó do gatinho. Você vai assim, nossa, o gato, que é isso? Mas é lindo o desenho, como ele tem um distanciamento por conta do traçado, né, não é tão... Ou seja, você não se identifica tanto. E aqui, Ederson, a gente já começa a ter argumento para responder a sua pergunta, por exemplo, sobre a comédia, se pode tudo, né? Porque uma das coisas, das discussões atuais da comédia, é assim, algumas piadas que começaram a perder a graça. Tem piada, não vou entrar nessa discussão o que pode, o que não pode. Porque, assim, em geral, a maioria das piadas, as pessoas que reclamam, hoje não pode fazer piada de tudo. A maioria das piadas que elas contam pode fazer. Elas só perderam a graça ou estão recebendo mais críticas. As pessoas vão ser presas. Né? A não ser, assim, racismo, algumas coisas que são tipificadas como crime. Mas, assim, muitas piadas, elas podem legalmente ser feitas, podem ser inseridas ali. Mas a gente está num momento de mais empatia, talvez, né? E que a gente percebe que essa humilhação, que essa zoação, sei lá, né? Ela provoca dor e talvez até destruição. Uma piada homofóbica, uma piada machista, ela provoca dor na mulher, dor na comunidade LGBT, ela provoca. E quando a gente começa a conhecer essa dor,
essa destruição, essa história de vidas que são humilhadas, que são rechaçadas no meio social por conta de piadinhas, etc., nós começamos a não achar graça. Então não é uma questão de não poder. Muitas vezes, algumas, como eu disse, algumas exceções, talvez não pode mesmo, não é questão do direito, talvez, para a gente discutir. Mas no campo estético, muito da graça que se perde hoje, que a gente fala assim, nossa, mas e algumas pessoas ficam conformadas, porque ela contou aquela piada 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida inteira. E todo lugar que ela chegava e contava aquela piada, todo mundo ria. E às vezes ela chega e conta essa piada, ninguém ri. Ela se sente quase como, gente, mas agora não pode fazer mais piada? Não, só que ninguém achou engraçado. Por que não achou engraçado? Muitas vezes. Né? Porque tem grandes consequências. A gente começa a perceber as consequências dessas piadas. E a comédia, essa é uma sacada, acho que muito legal da Aristóteles. Ela tem um erro, uma disformidade, alguma coisa, sem, o Ariano Suassuna traduz mais ou menos assim, sem grandes consequências. Aqui está assim, sem dor, que não implicam em dor e destruição. Aí vira tragédia. Se a gente começa a ver, se a gente começa a olhar para o gatinho estraçalhado com a dinamite que o rato colocou para ele, mesmo ele sendo lá o vilão, né? Aí a gente vai parar de sentir, aí vai virar uma tragédia. Se a gente começa a ter uma empatia muito grande com o palhaço, na hora que ele cai no chão e todo mundo ri, a gente começa a ter pena. Por que o palhaço, né, ele vai se caracteriza tanto? É justamente para evitar identificações. Né? Tem uma cena do Charlie Chaplin que é muito interessante, que ele fica preso dentro de uma jaula, né, naquele filme Circo, com um leão. Por acidente, ele está lá, ele está limpando o circo e tal, ele fica preso dentro da jaula com um leão. Isso é a tensão que isso poderia causar. Mas com aqueles gestos singulares, ele desidentifica, a gente não vê ali uma pessoa, a gente vê um tipo. A gente vê um cara, sabe? E aquilo tudo ameniza a nossa identificação com ele, que a gente não sente sequer ansiedade. Quando eu vejo o filme do Pi, A Vida de Pi, As Aventuras de Pi, ele está lá junto com um tigre, você está o tempo todo na tensão, se ele vai ser atacado ou não, não tem nada de cômico naquilo, você fica arrepiado, você tem medo, você tem compaixão, que são os afetos que o Aristóteles vai dizer que tem a tragédia. Né? Então, o artista também, ele precisa um pouco dosar isso, saber assim, olha, e ele faz isso intuitivamente, estou dizendo que ele precisa estudar lá Aristóteles para fazer isso, mas talvez ajude também, não sei. Mas o artista, ele tem um pouco isso, assim, o cara que conta piada, é muito engraçado, assim, né? Eu gosto de reparar, assim, eu não sou muito bom, talvez, de piadas, assim, eu gosto do cara que conta os casos, ficam engraçados, esses casos pesadíssimos, né, assim, nesse sentido, de implicar até dor e destruição. Mas, alguém está falando, tragédia e humor estão ligados, eles se ligam, é como se a comédia de Aristóteles estivesse dizendo assim, a comédia fosse uma tragédia que não implica dor e destruição, ou que não me toca no sentido de dor e destruição. Então o cara que conta piada, acho que tem um pouco isso, né? Ele vai criando um clima, desidentificando, né? Apresentando mais um tipo do que uma pessoa, né? Porque quanto mais você personifica, mais fácil é a gente identificar com aquela pessoa e aí começar a sofrer com ela. E aí aí acabou a comédia. Aí o palhaço, ninguém ri do palhaço. Né? A gente começa a ter pena do palhaço. Estou citando o palhaço como, até de uma maneira meio leviana aqui, assim, como forma de simplificar e exemplificar o que eu estou falando, tá? Para tornar mais claro. Mas claro que tem vários outros personagens cômicos, heróis cômicos aí, né? Na pantomima, na bufonaria, enfim, vários tipos. Estou chamando mais ou menos tudo de palhaço de uma maneira mais irresponsável. Assim. Roberto, coisa Oi. que eu acho que é legal que você falou aí, da gente também poder pontuar um pouco dentro daquela provocação inicial lá do Ederson, também é um pouco sobre essa ideia desse tempo da duração da piada. Né? Você usou um exemplo de aquela piada que eu contei a vida toda, hoje ninguém ri mais. Também um pouco do contexto social em que o mundo está. Né? Uhum. A transformação do mundo também, ela determina muito do que é permitido ou não. Então, acho que não está na literatura o que é permitido ou não, está no mundo, né? É tipo você, quanto artista, olhar para o mundo
e aí pensar se aquilo deve ou não ser dito, pode ou não ser dito, e o poder, né, tá muito mais na gente enquanto artista, né, enquanto pessoas que estamos ali protagonizando e estamos sendo as pessoas que estão detendo a voz, a nossa Isso. responsabilidade também enquanto detentores da palavra naquele momento ali do palco, né? Então acho que a resposta está muito mais no artista que está tentando provocar o riso do que se existe uma regra, né? Do que pode e do que não pode. Exatamente. É o artista, isso é muito interessante isso que você falou, é o artista que está ali, mas ele tem uma ligação, ele faz um laço social com a cultura, né, que o cerca, assim. O Bergson fala muito isso também, né, ele conta o exemplo, assim, ele brinca com isso, né, de um cara que viveu um discurso, um sermão de um pastor, né, muito bonito, todo mundo emocionado, e ele fala, não, muito bonito mesmo. O cara pergunta, mas você parece que não está muito emocionado. Ele fala assim, não, é porque não, aqui eu não sou dessa paróquia, eu só choro na minha paróquia. Ele faz essa brincadeira, assim, desse personagem que só chora na paróquia dele. E aí o Bergson usa uma coisa para o riso muito interessante, assim, o riso mais do que o choro, ele tem a ver com a nossa paróquia. O que significa isso? Tem a ver com o mundo que a gente está. Por isso tem muitas coisas que as pessoas falam assim, isso é piada interna. Porque só uma galera que entendeu ali. Às vezes tá todo mundo rindo, você é de fora da paróquia, vamos dizer assim, você fala, não estou entendendo nada. E tem essa paróquia também que é mundial, ou seja, que é a sociedade, que é o momento que a gente está da cultura, dos avanços civilizatórios que a gente vai fazendo, do momento de tensão que a gente está. Então, de repente, uma ironia no momento mais tranquilo da vida social, ela cabe muito bem. Em alguns momentos a ironia fica um pouco perigosa. As pessoas hoje, eu não sei se as pessoas estão entendendo tanta ironia. Às vezes na internet eu vejo assim, sarcasmos e tal, as pessoas respondendo sério, e eu falo assim, mas as pessoas parecem que estão zoando. Você está num momento meio tenso, que às vezes o artista vai ter que ter uma responsabilidade talvez maior. Acho que tem muito a ver com isso que você falou, ou seja, ele não está descolado do mundo, né? Ele está ali, não é que pode ou não pode, ele está ali pensando qual é a provocação que eu vou fazer, né? Ele tem um jogo com o social, a piada, o riso, ele tem um aspecto social, inclusive em Aristóteles. Por Aristóteles, muito, porque as tragédias é um evento religioso, depois as comédias também, as dionisíacas, né? A tragédia tem a ver com uma ode ali, uma oferenda a Dionísio, né? Trago, que dá a palavra tragédia, é bode. Bode, eram os personagens de Dionísio, eles sacrificavam um bode. Depois, a religião cristã tem um pouco disso também. Até hoje a gente fala de bode expiatório, para expiar o mal, né? Eles ofereciam um bode ao Dionísio. Por que eu estou dizendo isso? Ali naquele momento tem uma relação social, no sentido até religiosa, né? É um evento social. A arte, ela tem um certo compromisso com o social, né? Ela um laço, que eu falo, assim, compromisso, né, no sentido de um dever, né? O artista tem que falar que ele está ali em função de alguma coisa que a sociedade obriga ele a fazer. Não é isso, não. Mas ele está dentro, né? Eu acho que isso que você colocou mesmo. Mas enfim, aí concluindo assim as ideias que eu tinha pensado para hoje, esses pontos, né, são talvez os principais, mas enquanto ridículo, né, resumindo, enquanto ridículo ou risível para o Aristóteles, ele não implica dor e destruição, na tragédia ela implica grandes consequências, mortes, Édipo se cega no final, fura os próprios olhos, Medeia mata os filhos, né? Enfim, Hamlet é uma morte danada, né? No final todo mundo, o Hamlet mata Laerte, o Laerte mata Laerte, né? Sei lá, mata o rei, mata todo mundo que está ali, tem grandes consequências, mas o Aristóteles vai dizer, isso causa piedade no espectador, ou compaixão, né? E medo, porque naquela cena toda a tensão, você arrepia, você fica com piedade, e
isso tem uma função, que o Aristóteles chama de função catártica. O sujeito faz uma catarse, que de novo tem problema de tradução. Pode ser purgação, que é expulsar Beto, algo. desculpa interromper, porque a nossa live já está indo para o final, que ela tem um limite de 50 minutos. Então, Tá quanto tempo a gente tem aí? Tá anunciando aqui que a gente Já tá tem no... 2 minutos. 2 minutos dá. 2 minutos dá. É assim, a gente vai continuar semana que vem, tá, gente? Mas então, a tragédia, e eu não vou entrar muito na tragédia, por isso que os 2 minutos dá, senão ia ter que precisar muito, mas a tragédia, ela faz uma purgação, uma purificação, né, desses afetos. Ela reúne esses 2 afetos, medo e piedade, mas no final a gente chora, a gente lamenta, a gente alivia também. Então há uma certa descarga desses afetos e há um certo tratamento desses afetos, do medo e da piedade. E aí fica como provocação para o próximo encontro. Isso não tem na poética do Aristóteles. Aí vai ser especulação pura. Pura não, de acordo com as coisas que eu li, né? Não é minha, não. Qual é, então, a função da comédia? A comédia também teria, então, já que ela não tem essa dor e destruição, ela teria uma catarse cômica. Quais são os afetos que a comédia chama, igual a tragédia chama a piedade e o medo? Quais são os afetos que a comédia chama para ser tratado? Isso não tem na poética, mas a gente pode fazer inferências, assim, né? Deduções. Eu acho que é isso por hoje. Na semana que vem a gente volta na catarse cômica.